Conhecer os ciclos da história para desenhar cenários possíveis de futuro, prevendo crises e momentos de estabilidade. É isso que nos propõe o autor do livro Um Século em 4 Atos, Paulo Vicente Alves. Mais do que respostas, ele apresenta perguntas que podem guiar profissionais e estudantes de planejamento estratégico, geopolítica, pesquisa e inovação por leituras possíveis para esse século que estamos atravessando. Quer conhecer mais sobre o tema? Então vem com a gente, o Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves. Estímulo, investimento e competência. Esse é o tripé da inovação e transformação digital no mundo. Mas antes de falarmos sobre o futuro, é preciso entender o passado e de que forma ele nos ajuda a compor possíveis cenários para os próximos anos. Paulo, como o entendimento dos ciclos ajuda a desenhar os cenários e por que eles são tão importantes? A análise dos ciclos históricos, os ciclos que eu utilizo, hegemônicos e os ciclos de Kondratiev, ele ajuda a entender que existe uma certa dinâmica para a história. A gente não chegou aqui do nada, a gente não caiu de paraquedas, o mundo tem uma história pregressa. E a gente consegue entender como essa dinâmica vem ocorrendo nos últimos 500 anos por conta dos ciclos hegemônicos e dos últimos 250 anos por conta dos ciclos tecnológicos. São duas formas de contar a história que complementam a lógica de política e economia, sociedade e tecnologia. E fazem com que a gente entenda que nem sempre as coisas duram para sempre. Nem as fases boas e nem as fases ruins. Mas hoje a gente está num momento complexo, porque além de estar numa transformação digital gigantesca, a gente também passa por uma crise econômica, né? Dentro do modelo, a gente está no final do 5º ciclo tecnológico, o ciclo de telecomunicações e informática, ou telemática, e todo ciclo tecnológico termina numa grande crise política, econômica e social. Com a saída, investimento em novas tecnologias. Então é um momento dual, né? Ou seja, os próximos anos, de 2018 até 2030, eles são um momento onde uma forma de capitalismo está morrendo e uma nova forma de capitalismo está surgindo, mas com novas tecnologias. A gente vai ver muito choque de oportunidade, mas também muito choque de ameaça. É um mundo em transformação. E no Brasil? Qual é esse cenário que você desenha no livro? O Brasil também vem sofrendo as mesmas consequências desses ciclos. Na verdade, a história brasileira é muito bem explicada pelos ciclos, tanto hegemônicos quanto de Kondratiev. E a gente está vendo uma passagem também. Uma forma do capitalismo no Brasil está morrendo e uma nova forma de capitalismo também está surgindo. O Brasil vai ser obrigado a se reinventar em diversas dimensões. A política, a economia, a sociedade e, por conta, claro, o pano de fundo disso é a tecnologia. E por que olhar um século? Não é muito audacioso isso? É um pouco audacioso, mas foi uma extrapolação de 20%. Como eu tenho 5 séculos para explicar o ciclo de hegemonia, a extrapolação de 20% dava mais um século. E os 5 ciclos tecnológicos dá para mais um ciclo, né? O 6º ciclo hipotético de Kondratiev. Né? Quando você faz essa modelagem, você ia até mais ou menos 2090, 2100. E aí, naturalmente, eu botei o nome do título, Um Século em 4 Atos. Um dos capítulos do seu livro fala sobre o passado como preditor do futuro. Que técnica é essa? Chama-se extrapolação matemática. O que parte do pressuposto numa extrapolação matemática? Ela é válida se e somente se a estrutura de causa e efeito do universo continua a mesma, porque você está extrapolando os dados que você tem dentro de um modelo qualquer para os dados que você não tem para fora do modelo. E é uma extrapolação. A gente tem o passado. Ao extrapolar para o futuro, eu crio uma série de hipóteses acerca do futuro. Nessas hipóteses, na verdade, aparecem questões que a gente não sabe como é que vai responder. Ao responder elas, você pode ter mais de uma resposta, e por isso surgem cenários no plural, ao invés de um cenário no singular. Mas ela, como você colocou bem no começo, ela ajuda a gente a formular questões interessantes para a ciência, para planejamento estratégico, para políticas públicas. O que pode ser e o que pode não ser. Agora, é muito interessante, né, nesse seu ofício de desenho de cenários, perceber como é que isso se dá na prática. Você teve uma experiência no governo do estado do Rio de Janeiro, em que começou no momento em que o governo estava desenhando o planejamento estratégico para os próximos anos. E você conta ali no início do livro que
nesse desenho de cenário, no ano seguinte que você começou a fazer esse trabalho, você já identificou uma crise que estava desenhada nesse cenário de futuro. Como é que foi essa experiência? Isso foi em 2007, eu fiquei no governo de 2007, 2009, como subsecretário de Planejamento. E aí a gente estava começando a fazer as análises, diversas análises, para pensar como é que ia recuperar o Estado naquela época. Uma das coisas que eu fiz foi pegar os ciclos de Kondratiev e os ciclos de Juglar, que eu nem falo muito no livro, e extrapolar eles. Então, nos últimos 40 anos aproximadamente, a gente está tendo uma crise a cada 7 anos. Né? Então, vamos lá. 73, com a crise do Yom Kippur. 7 anos depois eu tenho a recessão da década de 80. 7 anos depois eu tenho a Segunda-feira Negra em 87. 7 anos depois eu tenho em 94 a crise do México, a crise do Tequila. 7 anos depois eu tenho a crise de 2001, que tanto tem o 11 de setembro quanto a explosão das bolhas dos dot-coms. 7 anos depois eu ia ter 2008. Eu disse, vai ter uma crise ano que vem. Ah, não, isso é só uma extrapolação matemática, não vai acontecer isso. Eu mesmo não acreditei no modelo naquele momento. O modelo se mostrou mais correto do que eu. E em 2008 veio uma crise que abalou o mundo inteiro, claro, abalou o Brasil e o Rio de Janeiro também na época. A partir daí eu disse, deve ter uma outra crise 7 anos depois de 2015. E ela ocorreu. Em 2015 teve 1 milhão de refugiados saindo do norte da África e do Oriente Médio e indo para a Europa e levantando as bandeiras de nacionalismo, protecionismo e xenofobia, que marcam a transição dos últimos anos. Ou seja, em 2016 eu tenho a eleição do Trump, eu tenho a votação do Brexit, em 2017 eu tenho o aumento da direita e particularmente xenofobia e protecionismo na Europa, a suposta independência da Catalunha. Em 2018 eu tenho a eleição do Brasil que deu uma puxada forte para a direita, em parte também por conta de protecionismo e xenofobia. Só que o Brasil não pode ser protecionista, então o governo está numa posição meio, vamos dizer assim, esquizofrênica, de certa forma. Quer, mas não quer, mas não pode. Bom, o modelo aponta que 2022 vem outra. Então, se preparar seria ideal, mas isso às vezes não acontece na prática. A gente não costuma acreditar nessas coisas, né? Exatamente. E como assim, você demonstra, assim, falando a história, da importância de entender que não é só um problema único, doméstico. A gente tem que olhar para a história e ver como é que isso vai refletir no dia a dia, por exemplo, pensando no estado do Rio de Janeiro. Como trabalhar isso com os gestores públicos para que essa ideia de entender a história e entender os movimentos que estão acontecendo na economia pode, de fato, gerar ações para poder a gente, pelo menos, se resguardar ou sofrer menos nessas crises que já são quase que anunciadas? Tem uma questão, assim, quanto menor a unidade de governo você está falando, ou seja, você está falando de município, estado ou mesmo federação, ninguém escapa do contexto. Você não escapa da situação global. A história do Brasil ela é contada facilmente a partir de uma relação do mundo para o Brasil. O mundo muda o Brasil muda relativamente pouco o mundo, embora mude. Né? O Brasil tem impacto no mundo também. É preciso entender isso para você pensar, tanto na execução quanto na legislação, de como é que eu embarco o lado positivo das mudanças e minimizo o lado negativo das mudanças. Eu nunca vou escapar completamente desse lado, mas eu posso minimizar ele. O que o modelo aponta claramente é que estamos entrando numa fase, você vai ter uma revolução tecnológica. A gente tem que embarcar nela. Tanto no nível município, estado, federação, a gente tem que pensar como é que eu maximizo os ganhos dessa revolução tecnológica e como é que eu minimizo os impactos negativos também dessa mesma revolução tecnológica. Quer dizer, tem que entrar e sem medo disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.